E aí, pessoal, beleza com todos vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, sempre quando eu passo aqui, deixando alguns vídeos aí para vocês, é sobre Bíblia, sobre teologia. Hoje eu vou estar falando, pessoal, um pouquinho sobre línguas estranhas, que é aplicada nas igrejas hoje, que em Atos Apóstolos, capítulo 2, vocês vão encontrar ali um fenômeno, Então, pessoal, sobre línguas estranhas, o que eu vou falar para vocês é a respeito de algo que aconteceu comigo. Aconteceu comigo aqui, sobre essas línguas estranhas, que eu já deixei alguns vídeos aí, pessoal, um estudo sobre línguas estranhas, Que realmente ali em Atos Apóstolos vai ficar muito bem claro que eles, falaram ali, idiomas dessa terra. Então, está muito bem claro ali. E ali, pessoal, na igreja de Corinto, em primeira carta aos Coríntios ali, pessoal, capítulo 14, vai falar sobre algo que estava acontecendo. O que era que estava acontecendo ali? Era um debate entre eles, que eu já até expliquei ali, em que pessoas, pessoal, ali falavam até 4 idiomas. Então essas pessoas estavam se vangloriando, de falar muitos idiomas ali, às vezes falava para aparecer. Então era isso que eles estavam ali discutindo, debatendo ali, pessoal. As línguas estranhas, ou seja, os idiomas sem necessidade. Se você pode falar o idioma daquela pessoa, por exemplo, igual eu estou falando com vocês aqui o português, claramente que então não tem necessidade de falar línguas estranhas, não precisa. Por isso que ele vai deixar bem claro, que ele prefere falar 5 palavras, com entendimento de todo mundo, para ajudar todo mundo na compreensão, do que falar 10.000 palavras que ninguém não entende nada. Então, pessoal, o que aconteceu comigo? Aconteceu o seguinte, que eu estava aqui em casa, aí veio um pastor aqui, amigo da gente aí já há um tempo, assim, que eu conheci, mas não de conversar com ele, E o amigo meu que trouxe ele aqui para conversar comigo, bater um papo com a gente. Aí eu já conheci ele assim à distância. E aí ele sempre falava que ele era intérprete, intérprete de línguas, que Deus tinha batizado ele, com o poder do Espírito Santo, e assim ele interpretava as línguas. Aí eu falei, não, o senhor é um intérprete mesmo, porque eu sempre tive assim curiosidade sobre isso, E queria aprender um pouco mais sobre a interpretação de língua. Não, quando as pessoas estão falando língua estranha dentro da igreja, eu entendo tudinho, porque Deus me deu o dom de interpretar, Então eu interpreto. Eu falei, então, pois bem, eu vou pegar um texto aqui, aí eu queria que o senhor fizesse a leitura desse texto, e fizesse a interpretação para mim, ver como que é a sua interpretação, no Espírito Santo. Aí eu fui e peguei o texto, pessoal, porque eu escrevo muito em hebraico aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Creio que dá para vocês verem um pouco aí, ó. Tá vendo? Então eu escrevo muito em hebraico, porque é uma forma, pessoal, que eu aprendo mais o hebraico. Então já desde muito tempo eu já venho estudando assim, Eu faço a escrita, eu mesmo escrevo, de próprio punho. E assim eu vou aprendendo mais o hebraico, A identificar mais as palavras ali em hebraico ali, Então fica muito legal para mim. É uma forma que eu adaptei para mim mesmo, Muita gente talvez não é assim, Mas é assim que eu adaptei para mim mesmo. Então, pessoal, eu peguei esse caderno aqui e aí eu mostrei para ele, Ele perguntou para mim, o que é isso aí? É o grego? Eu falei, não é o grego não, é hebraico. O hebraico, Eu falei, não, mas eu não sei ler, não. Ele falou para mim, mas eu não sei ler hebraico, não. Eu falei, não tem importância, não. Eu vou fazer leitura aqui para o senhor e o senhor vai interpretar. Como o senhor falou que foi batizado pelo Espírito Santo, Então eu vou fazer leitura, o senhor só ouvir e assim então o senhor vai interpretar o que significa. Aí eu comecei, a ler, porque não tinha como ele correr, que ele falou que não sabia ler. Então eu comecei a ler, que é o Salmo 23, viu, pessoal? É o Salmo 23. Salmo 23 aqui, ó, em hebraico. Aí eu comecei, Mismor le Davi Adonai roilo echsar. Aí binote desce, arbeit sen almemnechot na halene. Comecei a ler, Comecei porque já está tudo aqui focado na minha cabeça, Aí, pessoal, ele começou a esquivar. Eu falei, mas não é assim, eu tenho que orar. Eu falei, não, tudo bem, só pode orar aí. Interpreta para mim, que eu quero ver como é que é essa interpretação, porque muitas pessoas falam que essas línguas, as línguas é dos anjos, E esse idioma aqui é da onde saiu a Bíblia, que é o hebraico. E sendo assim, então, é a mesma língua que supostamente é a língua do anjo, então é o hebraico. Então, o senhor sendo batizado pelo Espírito Santo, o senhor tem como você interpretar, porque o Espírito Santo vai interpretar. Ele fala, não, mas Claudio, não é assim, tal. Tentando esquivar, pessoal, tentando fugir. A verdade, pessoal, é o seguinte, que essas línguas estranhas hoje, pessoal, falada hoje dentro da igreja aí, é uma farsa.
Simplesmente uma farsa. Muitas pessoas, pessoal, pegaram o bonde ali andando, que começou em 1900 aproximadamente, né? 1900 lá na Rua Azusa, né? Esse movimento de falar enrolado, cair no chão, falar enrolado, ou seja, antes de 1900, pessoal, não tinha esse movimento. Quer dizer, do século II, né? Do século II, né? Século II até 1900, olha só o espação para vocês verem, né? Olha a espação de tempo que demorou, né, para ser batizado o povo com o Espírito Santo. Então você vê que tem alguma falha aí, tem alguma mentira aí. Então quer dizer, por que só começou em 1900? Antes, por exemplo, 1700, 1500, 1600, 1700 não tinha. Esse movimento só foi começar lá na Rua Azusa, em 1900, aproximadamente. Aí depois que veio esse movimento, né, de falar enrolado, cair no chão, falar enrolado, cair no chão. Então, pessoal, quando eu peguei o texto, né, e mostrei para ele, pedi para ele não sabia ler, aí eu fiz a leitura mesmo do Salmo 23, ele não conseguiu ler, não conseguiu interpretar, tentou fugir do assunto, foi fugindo do assunto. Eu falei, não, o negócio é o seguinte, eu não acredito nessas línguas por causa disso, porque o texto deixa muito bem claro que ali eles falaram, era os idiomas, que era uma necessidade, né, de expandir. Expandir o quê? As boas novas, né, que evangelho, né, no grego, né, significa o quê? Propaganda. Evangelho significa o quê? Propaganda no grego, ou seja, a propaganda de Jesus. Evangelho significa a propaganda de Jesus, ou seja, expandir a propaganda. Tá entendendo? Aí quando vai lá na carta aos Coríntios, né, primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 14 ali, aí o que acontece ali, pessoal, estava tendo um debate, porque pessoas, né, que falava línguas estranhas ali, né, que no caso é igual eu falei para vocês aqui, né, começa a falar línguas estranhas, estavam se vangloriando, né, de falar vários idiomas ali, né, e às vezes falava sem necessidade de falar, porque poderia falar o idioma daquela pessoa dentro da igreja ali, né, poderia falar, né, fazer leitura, né, dentro do idioma que aquela pessoa compreendesse para edificar a pessoa, edificar toda a igreja. Não, aí as pessoas se vangloriavam, é como eu falei para você, né, eu começo a falar aqui, né, vamos supor, vou na sua igreja, aí eu chego lá, quero me vangloriar, né, eu começo Mizmor le Davi Adonai Roilo Ersar, Binote Desh Albetsen Almemenohot Nahlen. Aí eu começo a fazer isso aqui tudinho, todo mundo fica assim, nossa, você está falando a língua estranha, a língua do... Não, é simplesmente o hebraico, porque eu estudei e continuo estudando. Então, para mim, eu já tenho uma facilidade, né, de ler o hebraico, de escrever o hebraico, igualzinho eu mostrei para vocês no caderno aí. Então, essa língua de hoje, pessoal, que vocês vão ver aí, muitas pessoas até fazendo chacota, eu não faço chacota, né, pessoal? Eu estou falando aqui, né, mas eu não faço chacota, que essas brincadeiras, não gosto muito de fazer chacota com isso aí. Mas as maiores chacotas que estão saindo aí, pessoal, na internet, é os próprios pastores, internamente, que eu já vi pastor mesmo da Assembleia de Deus fazendo chacota com as línguas, dentro da igreja fazendo chacota. Aí eu ficava pensando, falei, quer dizer, os próprios pastores, eu não estou dizendo todos, tá? Não estou generalizando, estou falando que eu vi pastor fazendo, né, chacota com as próprias línguas estranhas. Se fosse para Deus pesar a mão mesmo, pessoal, primeiramente tinha que pesar a mão nessas pessoas aí que estão dentro da igreja, fazendo chacota com as línguas estranhas. Então você verifica que essas línguas estranhas, pessoal, de hoje, não é nada mais, nada menos do que uma farsa, porque o texto ali deixa muito bem claro que eles falaram idiomas dessa terra. Para quê? Para expandir, né, as boas novas, né, as boas notícias, ou seja, a propaganda de Jesus ali, né? Então foi isso que aconteceu. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí para vocês aí, bem esclarecedor aí, pessoal. Se inscreva aí no meu canal aí, pessoal, dá uma força aí pra gente, comente aí, deixa o seu like. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.